Olá, galera. Ó. Vamos falar sobre o trânsito. A gente já está falando, né, sobre o trânsito. Coloquei para vocês aí o trânsito e a Constituição Federal. Como eu falei na outra aula para vocês, toda legislação, a base dela é a Constituição Federal, certo? Não é diferente do Código do Trânsito Brasileiro. E aonde que a gente tem essa referência? Essa referência está lá no artigo 22 da Constituição Federal, que fala assim, ó, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes da Política Nacional de Trânsito, Trânsito e Transporte. Então, tem lá na Constituição Federal de 88, no artigo 22, no inciso 9 e 11, no 11, 9 no 11, vou botar só o 11 aqui, ele fala sobre que a competência da União legislar privativamente sobre compete a União legislar privativamente. Qual o parágrafo? Inciso 11. Inciso. Esse legislar privativamente tem sentido de quê? Vou explicar. Privativo. Trânsito e transporte. Então vamos lá, ó. A Constituição Federal, nesse artigo 22, ele traz que compete à União legislar privativamente sobre trânsito e transporte. O que significa isso? Significa que só ela pode falar sobre trânsito e transporte. Ah, mas o município não tem a guarda que atua, não tem a PRF, não tem a Polícia Rodoviária Estadual. Sim, tem, mas quem faz lei, quem compete legislar é fazer leis, né? Eles vão fazer cumprir no caso. Isso. Quem compete fazer as leis é a União. Tá? Os estados, os municípios, os demais órgãos, eles vão executar essa lei, que é a parte administrativa. Tá bom? Quem vai legislar? O Código de Trânsito Brasileiro. Alguém já ouviu falar em Código de Trânsito do Rio de Janeiro? Não existe. O Código de Trânsito é brasileiro, ele é nacional, ele é da União, tá? Mas, por exemplo, tem como, vamos falar, o município que é para vereador, tipo, criar uma lei para alguma coisa assim? Não pode. É privativo da União. Trânsito e transporte privativo da União. Qualquer órgão que não seja a União fazer uma lei sobre trânsito ou transporte, essa lei ela vai ser incompatível com a Constituição Federal. Vai ser inconstitucional. Ao Senado. Senado. Tá? Aí nós temos lá, ó. A dica é: privativo da União significa que só quem vai fazer a lei é a União. Ou seja, na verdade, não é o Senado, né? É uma soma do Senado mais Câmara de Deputados Federais, que formam o Congresso Nacional. Esses caras aqui que são responsáveis por legislar sobre trânsito e transporte. Tá? Então, legislar sobre trânsito e sobre transporte, só a União. Quem que vai legislar sobre isso? Senado mais a Câmara, que formam um Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? É um órgão bicameral, que ele tem duas, que formam o legislador nacional, que é o Congresso Nacional. Ele que faz as leis a nível nacional. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, feito por quem? Pelo Congresso. Código Civil, feito pelo Congresso. Código de Processo Penal, Código Penal, feito por quem?
pelo Congresso Nacional, certo? Eles que podem legislar privativamente sobre isso, mas ninguém. Beleza? Mas lá no artigo 23, ele fala assim, ó, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios estabelecer e implantar política de educação do trânsito. Então, olha só, eu tenho a competência de legislar privativamente da União, tá? Mas lá na Constituição Federal também, de 88, no artigo 23, no inciso 12, ele vai falar que é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, que aí entra o nosso caso aqui, né? Não é mais legislar, ele fala que é estabelecer e implantar política de educação de trânsito. Tá? Estabelecer e implantar política de educação do trânsito. Tá? Não é legislar, mas é estabelecer e implantar a política de educação do trânsito. O que significa isso? Eles que vão verificando a lei que foi criada pelo Congresso Nacional, estabelecer como que vai funcionar a questão da educação dentro do município, dentro do Estado, dentro do Distrito Federal ou dentro da União. É uma competência comum. Guarda aí. O trânsito acontece aonde? Nas vias terrestres. Lá no parágrafo 1º do artigo 1º, ele traz a definição para a gente que fala o que é o trânsito. O trânsito, não, eu já tinha falado isso na 6ª, artigo 1º, parágrafo 1º. Tem a definição do trânsito. E ele fala assim, ó, considera-se trânsito a utilização das vias públicas. Certo? O que é trânsito? A definição. Utilização das vias públicas. Perdão, aqui não tem pública não. Das vias por. Quem é que pode transitar por essas vias? Pessoas e animais. Ciclistas. Veículos, animais. Estou botando igualzinho tá aqui agora. Pessoas, veículos e animais. E quem que são essas pessoas? São os pedestres, os veículos. Aí nós temos os ciclistas, que andam de bicicleta. Nós temos os motociclistas. Nós temos os motoristas. Certo? Que veículos são esses? Aí os veículos a gente tem motocicleta, bicicleta, a gente tem um caminhão, a gente tem os carros, certo? Os tratores e por aí vai, correto? E ele continua. Isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Então, o que é o trânsito? Utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos,
conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento, isso aí, e operação. Eu não vi sexta, mas estou com o meu resumo aqui, tá vendo? Viu? De Eu falei carga. uma vaga de aluno. Isso aí. Foco total, hein? Então, olha só. A utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou não, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada de estacionamento, operação de carga e descarga. Isolados ou não significa que pode ter vários veículos, pessoas ou animais transitando, ou um só. Pode estar sendo conduzido ou estar simplesmente estacionado ou parado. Ele vai fazer parte do trânsito. Tá? E ainda as operações de carga e de descarga. Todos eles são o quê? A definição de trânsito. Como a gente faz isso. Beleza? Então, a utilização das vias, pessoas, animais, veículos, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada de estacionamento, operação de carga e descarga. Isso é o trânsito. Esse é o trânsito que nós temos. E lá, no artigo 1º, né, que voltou antes, ele fala que essa utilização das vias, ela é feita em vias. Que tipo de vias que alguém já tinha falado aqui? Vias Urbanos e rurais. terrestres, que são urbanas e rurais. Certo? Então, ó, essas vias são terrestres. Você já assistiu mais no detalhe? Urbanas e rurais. Tá? Se eu perguntar sobre via aérea, via marítima, vai estar no Código de Trânsito? Não. Cuidado, atenção, como eu já falei, isso já caiu, hein? Questãozinha, eu acho que até botei uma anotaçãozinha para vocês aí sobre isso. Beleza? As vias terrestres nós temos, quais são as vias terrestres? Uma via privada onde não existe agente público, sinalizador público, qualquer coisa que acontece ali vai responde pela Lei Nacional de Trânsito. Então, foi o que eu falei na sexta-feira. A gente tem 3 exceções das vias que não são públicas. Nós temos as vias terrestres e públicas, que são o quê? Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas e rodovias. E nós temos as exceções, que são 3, que são praias abertas à circulação pública, E tem as fechadas. mas as fechadas não são. Para meio de circulação, somente as praias abertas de circulação pública. Se você tiver uma praia particular, ela não é via de trânsito. Ela é particular, sua propriedade. Mas se é uma praia aberta, aí sua propriedade faça parte. Porque, na verdade, a praia em si, ela nunca é particular. Ela é sempre pública, porque o mar, o rio, tudo é propriedade do órgão federal. Por mais que passe dentro da sua propriedade, aquilo não é seu. Aquilo é do órgão municipal, estadual ou federal. Porque as águas são públicas. Então, você não pode entrar na areia do cara lá, mas na água você pode tomar banho na água. Mesmo que seja uma praia particular, não tem problema. Então, Se se chegar se de você barco, for você pela pode. água, assim, então é invasão. Não é invasão. Você não pode entrar na propriedade, mas dentro da água você pode ficar lá na frente. Vou ficar aqui. Não, mas a areia também é propriedade da pessoa. A areia é propriedade. Se for dentro da propriedade. Na areia do mar, não. No mar, se for uma praia particular. Ah, Se a maré estiver baixa, você tem. Mas, enfim, ó, são 3 exceções a ruas, estradas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens e estradas, que são as praias abertas à circulação pública, vias internas de condomínio e em unidades autônomas e vias
de áreas de estacionamento privada. Essas três são exceções. Dentro de um condomínio, o poder de polícia pode agir. Aí pode chamar a polícia e tal, ir lá fiscalizar. Porque eles têm poder de exercício sobre isso. Entendeu? Aí não tem problema. Porque não tem, por exemplo, o cara tem lá uma propriedade, tem uma... Tem um cara que tem uma fazenda. E dentro da fazenda dele, ele tem algumas estradas lá dentro, que não são pavimentadas, são estradas, certo? Quando é pavimentado, eu tenho rodovia. Dentro de uma propriedade particular, as estradas que estiverem lá é responsabilidade de quem é dono. Aí o cara pode andar sem capacete, sem documento, a polícia não pode fazer nada. Agora, num condomínio, que está a exceção aí, um condomínio ele fiscalizar. Então, aconteceu um acidente dentro de um condomínio, a polícia pode ser chamada ou o guarda para poder ir lá fazer a autuação. Mas dentro dessa fazenda, no caso da estrada, se o cara cair, por exemplo, sem capacete, ele tem como acionar o DPVAT ou alguma coisa? Não, não tem. Porque aí não é via pública. O DPVAT é só em via pública. Entendeu? Aí se cair, morrer, é problema dele. Lá dentro da fazenda. Na terra, ele pode. Agora, por exemplo, se o cara está lá na propriedade particular, se ele quiser voar, tem um avião e quero voar, não tem o documento de habilitação para voar. Ele não pode, porque o espaço aéreo ele proíbe. Mas agora a via terrestre, no espaço particular, não tem problema nenhum. Pode botar uma criança para andar, tem documento, não tem documento, não tem problema. O que não pode são essas três situações: praia aberta ao público, tá? Condomínios e qual é o último? Estacionamentos privados de uso coletivo, que são o caso de estacionamentos de shopping center. Né? Esse último, então, aparece demais. Tá? Pergunta se em estacionamento de shopping, guarda municipal ou órgão responsável por trânsito tem responsabilidade. Sim, ele tem responsabilidade, ele legisla sobre isso, ele explica como funciona. Tanto que é obrigatório você ter vaga de deficiente, ter vaga para idoso, porque ele legisla sobre isso. Senão, não seria obrigatório. Correto? Então, beleza? Então, a gente precisa saber mais essas exceções aí. Tirou, né, Thiago? Vou pagar. O SNT, quem que é o SNT? Sistema Nacional de Trânsito. Ele apresenta os órgãos e suas funções. Aí são vários órgãos, a gente vai dar uma olhadinha neles aqui nas competências hoje. E tem algumas palavrinhas-chave que eu coloquei para vocês embaixo das competências, para ficar mais fácil da gente entender. Tá? Vamos lá. O SNT ele tem 3 objetivos básicos. O primeiro deles, estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Tá? Sindicato Nacional de Trânsito. Não, Sistema Nacional de Trânsito. Tá? Sistema Nacional de Trânsito. Não, a caneta não é só a caneta. Tem 3 objetivos. Primeiro, estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Segundo, fixar a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos. Então, fixar a padronização de critérios técnicos, financeiros
e administrativos. E, por último, estabelecer a sistemática do fluxo de informação. Então, esses são os 3 objetivos principais do SNT. Tá? Primeiro, estabelecer diretrizes da política nacional. Tá aí, ó. Nacional de trânsito. A política nacional de trânsito ela é feita pelas políticas educacionais que é competência comum dos estados, do Distrito Federal, do município e da União. Cada uma vai indicar o que é melhor para ele, com base nessa política nacional, que obedece o quê? O Código de Trânsito Brasileiro. Quem é competente para fazer ele é a União, através do Congresso Nacional, formado no Senado e da Câmara de Deputados. Segundo, fixar a padronização de critérios técnicos. Por exemplo, as placas de trânsito, todas elas são padronizadas. Eu não posso ter aqui no Rio uma, ou melhor, em São Fidélis uma, em Campos outra, em Talcara outra. Tem que ser um padrão só. Tá? Então, ele fixa os critérios técnicos. Os critérios financeiros, que é multa, valor de um FII que é aplicado, tantas multiplicações de acordo com a infração que você sofre, etc. E tal. E os critérios administrativos, que são aqueles que são descritos durante o código, ali, como que vai funcionar essa sistemática. E estabelecer a sistemática de fluxo de informação. O fluxo de informação você teve um veículo, por exemplo, roubado aqui no Rio, e esse veículo foi levado para São Paulo. Esses órgãos eles têm que estar informatizados de maneira que você consiga, se esse veículo for parado lá em outro estado, você saber que ele tinha sido roubado aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, essa sistemática de fluxo de informação serve para quê? Para facilitar o trabalho dos órgãos. Além disso, alguns órgãos, como o Detran, por exemplo, do Rio, eles fazem coleta de informações como digital, tiram identidade, né? Carteira Nacional de Trânsito, tudo isso coleta o quê? Suas digitais, por exemplo. Esse sistema de informação ele tem que girar em todos os órgãos. Tá? Se você tirar uma carteira de identidade aqui, você mudar para o Pará lá e quiser tirar uma nova identidade lá, você vai até tirar. Mas eles vão pegar as informações que foi coletada a primeira vez aqui no Rio de Janeiro. Para quê? Para não ocorrer duplicidade de informações. Para não dizer que você é 2 pessoas. Vai que eles erram a data sua lá de nascimento, por exemplo. Vai parecer que são 2 pessoas diferentes. Então, esse fluxo de informações é exatamente para evitar isso. Para fazer uma engenharia social. Isso aí. Para poder evitar que ocorram distorções, né, no sistema. O cara não praticar um crime, ou se ele praticar e conseguir ser reconhecido. Ontem mesmo que eu não um exemplo sobre isso no Fantástico, eu acho, na Record, nem lembro mais. O cara cometeu um homicídio aqui no Rio e tentou tirar um documento lá no Pará. Aí na hora que ele estava indo buscar o documento, identificaram que ele era uma outra pessoa, ele deu um segundo nome lá, aí chamaram a polícia chegou, o senhor conhece fulano e tal? Eu não conheço não, e era ele. Aí ele falou, o senhor não sabe por acaso que a sua identidade é a mesma aqui ou em qualquer lugar do mundo? Não. Porque nós conseguimos identificar você quando você foi tirar um documento novo pela identidade. Reconheceram ele. Só que ele deu um segundo nome, um documento falso, uma certidão de nascimento falso, casamento, sei lá. Ele deu um segundo nome, mas identificaram ele TNS. Isso ocorre por causa disso aqui, ó, sistemático de fluxo de informação. Entendeu? No momento que ele foi lá, coletou, aparece no banco de dados. Tá, no caso, foi pela biometria, então. Pela biometria. Isso ocorre por causa dessa sistemática de fluxo de informações que o sistema do SNT apresenta. Beleza? Por isso, né? Você é burro, o cara depois tá com Mereceu ficar preso. É mais fácil falsificar, né? Mereceu ficar preso. Beleza? Esse aqui é o SNT. A gente tem lá as competências dos órgãos do SNT. Está na segunda folha, olha.
A seguir, né? Dessa daí. Segunda não, terceira ou quarta. Ah, tem uma modificação importante para a gente aí. Na segunda, né? Depois do. É na quarta, né? Quarta. Tem a capa, segunda, terceira, quarta folha. Eu não gostei, não. Nem vai. Voltou, tá, Fernando? Aí voltou, tá? Aí ele Aí é igual aquele casal do cara do Instagram que a mulher usa ocidental e marido. Usa, passa água e deixa lá. Vai ser dúvida, aí comendo, não poder assim, tudo comendo. Não. Para gastar menos água no final. Então vamos lá. Ó. Uma mudança importantíssima. Tá aí com uma luzinha vermelha na frente para vocês aí. Ó. Houve alteração agora em 2023. Que alteração é essa? Ó? Você que já estuda vai estranhar a seguinte informação: o Senatran, que era o departamento, que era o Denatran, ele mudou de status. Ele deixou de ser departamento, passou a ser uma secretaria. Então não Que vai é ter na Fran? 2023 Aí foi um monte, então. foi ontem. Na hora que eu estava fazendo, o Denatran mudou de D, ó, saiu o D, Denatran, departamento, mudou para Senatran. Esse aqui não foi aqui. Com S Foi do antes que eu tava fazendo. de secretaria. Tá? Foi alterado agora em 2023. Tá aí no início da quarta folha aí. Em cima da competência. Não tem a folha que tem a figurinha? Não, eu não tenho essa coisa. O material que eu mandei no Aqui, ó. grupo. Tá na quarta Tem folha. folha, não é não. Não, essa é a folha que eu mandei no grupo hoje. Essa daí é a lei. Essa daí é a lei. O de status virou Essa Trabalhando daí na não coxinha. não. trânsito. Essa que eu mandei no grupo hoje cedo. Não, essa aqui. Mas tem escrito competência do Centrão? Isso. Não, antes disso. É, no iníciozinho, tá assim, ó, presidente da República, logo no início da quarta folha. Presidente da República. Antes de competência dos órgãos do SNT. Antes disso. Na apostila que eu mandei hoje. A apostila que eu mandei hoje, na quarta folhinha, antes de competência dos órgãos do SNT, tá escrito assim, ó, tem uma luzinha vermelha, uma lâmpada vermelha, e tá escrito assim: Departamento Nacional de Trânsito mudou de nome. Mudou de status. Mudou de status. Ele deixou de ser um departamento e virou uma secretaria. Então não é mais Denatran, é Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Isso provavelmente vai cair na província. Mas só mudaram Só mudou o status. Mudou o nome e o status. O departamento é uma parte de um órgão. Ele, como secretaria, ele virou o órgão principal. a forma deles agir. Eles agem. Estava vendo uma videoaula que a menina fez uma tabela, em alguns partes da tabela, precisa de multão. Isso seria algum departamento de multa e trânsito, alguma coisa municipal? Municipal. Mas é Municipal. departamento, não é departamento. Depende do município. Cada um usa um nome diferente. Não é sempre Demutran, não. Depende do município. Ciretran, faz parte? Ciretran, Sinetran, fazem parte. São outros órgãos, só que são unidades administrativas. A gente tem um monte de unidade administrativa. Entendeu? Se você for estudar para PRF, aí você pode estudar isso aí. Para guarda não estuda não, porque não vale a pena. Não cobre. Você vai te abrir o olho. É, Bota o olho. esperto. Bota o olhinho. Bota o olhinho lá, isso aí, boa, Daniel. Bota o olhinho, porque a gente não pode
Abre o olho, fica esperto, né? Porque isso aí provavelmente vai cair na provinha de vocês a mudança do Denatran para o Senatran, que é departamento, virou Secretaria Nacional de Trânsito. Ok? Tiago, eu vou parar de andar com você, que eu não tinha essas movidas antigamente. Aí, continuando a extensão, as competências dos órgãos do SNT, tem muitas, não coloquei todas aqui, não tem condição de colocar, mas coloquei as mais importantes e que a maioria já caiu em concurso. Nem que seja a resposta certa ou apareceu também como incorreta em algumas outras informações, estão aí. Nós temos aí os órgãos que compõem o SNT, tá? O CONTRAN, perdão. Compõe o CONTRAN. Aí eu tenho lá os ministros ou secretários, que aí depende do poder que tiver no momento, por enquanto é ministro. Os ministros de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação, Defesa, Meio Ambiente, Saúde, Justiça, Relações Exteriores, Indústria e Comércio, Agropecuária, Transporte Terrestre, Segurança Pública e Mobilidade Pública. Todos eles fazem parte do CONTRAN, tá? São os ministros que fazem parte do CONTRAN. O que é o CONTRAN? O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. E os ministros de cada um desses órgãos que estão aí, eles compõem esse conselho. Para que serve um conselho? Serve para poder deliberar informações sobre um determinado assunto. Nesse caso, sobre trânsito. CONTRAN, certo? Conselho Nacional de Trânsito. E cada um desses entes, eles participam por quê? Eles têm alguma questão relativa ao Código de Trânsito. Por exemplo, Ciência, Tecnologia e Informação. Sistemática de informação, ele está lá por causa disso. Educação, nós não temos lá? Educação para o trânsito, uma das primeiras coisas que a gente fez aqui, competência comum. Então, cada um vai ter uma informação. Meio ambiente, por que meio ambiente? Que a gente vai verificar os veículos que estão poluindo, que não estão, não tem, existe multa para o veículo que está com excesso de poluição, tudo isso faz parte. Tá? Então, por isso que esses ministros fazem parte do CONTRAN. Uma outra coisa importante que tem aí embaixo, tem uma relaçãozinha de informações. Tem 1.1, 2, 3, 4, tem algumas informações importantes que eu separei sobre esses órgãos para vocês saberem. A primeira tem lá, a presidência do CONTRAN ficará a cargo do ministro ao qual estiver subordinado o órgão máximo executivo da União, que é o Senatran, não é mais Denatran, né? O nome virou. O Denatran virou Senatran. Ou seja, nesse conselho, o ministro de uma dessas entidades aí, meio ambiente, saúde, justiça, educação, trânsito, mobilidade, etc. e tal, um deles vai ser o presidente do conselho. E muda de tempo em tempo. Tá? Se você for lá ler a regrinha do CONTRAN, você vai ver que de tempos em tempos a gente tem essa mudança de quem é o presidente. O ministro que estiver no poder, ele vai ser o presidente do conselho e, consequentemente, o presidente do Senatran. Entendeu? É isso que está dizendo aí, ó. O ministro, presidente do CONTRAN será o presidente do Senatran, enquanto ele estiver ali no poder. Então, o ministro que estiver no poder do CONTRAN vai ser o ministro, que também vai ser o presidente do Senatran. É isso que está dizendo essa informação. Correto? Que antes seria o ministro do presidente do Denatran, que agora trocou de nome, virou Senatran. Ok? Entendido essa informação? Aí embaixo tem algumas outras explicações que vocês podem dar uma olhadinha também, mas não vou ficar passando essas informações, vou passar só as mais importantes, tá bom? Na apostilinha do lado, ao lado aí, a gente tem as competências do CONTRAN. Posso apagar aqui?
Tirou foto? Anotaram? Todo mundo? Pô, Thiago, tira a foto você tem. Quer aí, irmão? Já tirou? Já tirou. Tá rápido no cacete. Cara, Doido. quem vê com o outro não vê porra. As competências do CONTRAN. As suas principais competências não são só essas. Lá no código, a partir do 17, a gente tem as competências. As competências do CONTRAN são estabelecer normas regulamentares referidas neste código e as diretrizes da política nacional. Criar as câmaras temáticas. O que são câmaras temáticas? São as câmaras que trabalham com cada uma dessas competências aí. Ciência, tecnologia, educação, defesa, meio ambiente. São as câmaras que trabalham com isso. Então, cada uma vai criar uma determinada atividade. Nós tivemos essa semana passada aí a Semana Nacional do Trânsito. Aí, quem é que faz isso? É a área de educação. Aí, chega lá em março, a gente tem a Semana do Meio Ambiente no Trânsito. Aí, quem é que faz isso? A Secretaria de Meio Ambiente. Então, cada época do ano, a gente tem uma área definida para poder trabalhar essas competências. Ok? Essa é uma competência da Câmara Temática. Zelar pela uniformidade e pelo cumprimento das normas contidas neste código e suas resoluções complementares. Ou seja, é o CONTRAN, que é o conselho, que vai verificar se todas as normas de trânsito que foram criadas a nível nacional estão padronizadas. Eu tenho lá o Código de Trânsito, ele fala uma coisa: todas as leis de trânsito que vierem depois do Código de Trânsito têm que estar uniformizadas com o Código de Trânsito. Igual todas as leis que surgem têm que estar uniformizadas com a Constituição Federal, todas as leis de trânsito têm que estar uniformizadas com o Código de Trânsito. Certo? Quem é que corrige isso? O CONTRAN, que é o conselho. Se tiver fora, ele vai, fulano, vem cá, chega junto. Você criou uma lei lá que não pode, porque está estabelecido ao contrário do que no Código de Trânsito. A mesma coisa que o STF faz quando alguém cria uma lei contrária à Constituição Federal. Ele fala, essa norma é inconstitucional. Aqui no caso, ele vai dizer que essa norma ela não é infrarregulamentar, que ela está em desacordo com a lei, certo? Aí ele manda trocar o CONTRAN. Ele também vai responder às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito, dirimir conflitos sobre circunscrição e competências de trânsito no âmbito da União, Estado e Distrito Federal. Ou seja, o que o CONTRAN faz? Ele é um órgão de consulta, o Conselho é um órgão de consulta. Então, o Detran do Rio de Janeiro está com dúvida sobre se ele deve atuar numa determinada ação, etc. e tal. Para quem que ele vai perguntar? Para o CONTRAN, que é o Conselho. Certo? Ele faz uma consulta. Qualquer outro órgão que estiver abaixo do CONTRAN, se quiser consultar, tem que perguntar ao CONTRAN, que é o Conselho. Tá? Dirimir conflitos de circunscrição e competência de trânsito entre União, Estado, Distrito Federal e município. Por exemplo, eu tenho dentro da cidade, aqui em São Fidélis, nós temos uma rodovia, né, a RJ 158, que corta São Fidélis, sai de Campos e vai lá até Pádua, certo? 158. Aí, quero dirimir o conflito. Aconteceu um acidente nessa RJ 158 dentro do município. De quem que é a competência? É do Estado ou é do município? Do Estado. Aí, se eles estiverem com dúvida, eles vão perguntar a quem? CONTRAN. Eles vão dirimir essa dúvida perguntando ao CONTRAN. Certo? Já existe a regra falando. Nesse caso, vai acontecer isso, isso, isso. Mas os casos específicos que faltam alguma informação, você tem que tirar a dúvida com o CONTRAN. É ele que é um órgão de consulta e dirime dúvida, ou seja, retira as dúvidas. Aí tem outra lâmpadazinha vermelha. Toda vez que tem uma lâmpada vermelha, informação importante, provavelmente nova, que vai talvez estar onde? Aonde, Maria? Na prova de vocês. Certo? Toda vez que tiver uma lâmpadazinha vermelha aí, ó, não é o olho, né? Eu não achei o olho, cara, para botar aí. Deixa eu botar a lâmpada.
Mas vai ter o olho. Das próximas, nem que eu faça esse olho, vai ter. O CONTRAN tem competência de aspectos normativos, consultivos de coordenação. E é isso que você vai gravar para a sua prova. Ou seja, o que eu vou gravar? O que o CONTRAN faz? O CONTRAN ele é órgão normativo, consultivo de coordenação. Normativo significa o quê? Que ele vai verificar as normas se estão em acordo com o que está no Código de Trânsito. Normativo. Consultivo. Estou com alguma dúvida, eu vou perguntar ao CONTRAN. E, por último, coordenação. O conselho ele vai coordenar todos esses órgãos aí por suas câmaras temáticas. Meio ambiente, trabalho, saúde, mobilidade pública, justiça, educação, defesa, ciência e tecnologia. Então, ele é um órgão de coordenação. Ele vai coordenar todos esses órgãos para que eles funcionem juntos, tá? Na atuação do trânsito. E o CONTRAN não julga mais recursos em segunda instância. Isso é uma alteração de 2023. Olha só. O CONTRAN, deixa eu botar aqui. Órgão normativo, consultivo e de coordenação. Em 2020, tivemos uma alteração. Essa aí é o importante. Né? Isso é importante. Que essa alteração diz o quê? O CONTRAN não julga mais recurso em segunda instância. Antes, quando você ia lá e, por exemplo, era multado, você recorria ao órgão que te multou. Poderia ir para o JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos, infrações, e a partir daí, eles negaram, você ia em segunda instância confirmar isso com o CONTRAN. Em 2020, ele falou, espera aí, o CONTRAN não pode fazer isso, porque o CONTRAN isso é normativo, consultivo de coordenação. Ele não faz recurso. Estava errado desde 97, quando foi criado o CONTRAN. Já foi motivo de briga inúmeras vezes, mas só em 2020 que resolveram tirar isso. Tá? Então, o que ele alterou? O CONTRAN não é órgão de recurso de segunda instância. Não posso mais recorrer ao CONTRAN. Segunda instância é o quê? Segunda instância é quando você recorre à primeira instância. A partir do momento que você quer recorrer daquela decisão que deram contrária a você, aí é isso aí. Aí vai para a segunda instância. Tá? Às vezes já é a quinta, sexta, sétima, a gente fala que é segunda porque é um órgão superior. Tá? Beleza? Até aí? Entendido? Depois eu tenho as competências do CENTRAN e do CONTRADIF. CENTRAN e CONTRADIF é a mesma coisa. Só que CENTRAN é dos estados, CONTRADIF do Distrito Federal. Eles têm a mesma competência. A diferença é que um é do estado, outro é do Distrito Federal. O que eles fazem? Quais são as competências deles? Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito das suas respectivas instituições. Estabelecer normas de um âmbito das respectivas competências, ou seja, dos estados ou do Distrito Federal. Responder às consultas relativas à aplicação da legislação e procedimentos normativos do trânsito. Indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física, a habilitação para conduzir veículos automotores e dirimir conflitos sobre circunstâncias e competências de trânsito nos âmbitos dos municípios. Então, olha só, o CONTRAN também é um órgão consultivo. O CENTRAN também. Só que o CENTRAN, ele está abaixo do CONTRAN. Ele só vai dirimir dúvida do Distrito Federal. município.
o CONTRADIF do Distrito Federal. Certo? Então eu tenho assim, ó. Tenho lá o CONTRAN, que é nacional. Eu tenho o CENTRAN, que é estadual. O CONTRADIF, do Distrito Federal. isso, Distrito Federal, CONTRADIF, O CONTRADIF é só para o Distrito Federal. só para o Distrito Federal. Isso, só o Distrito Federal. Ou no Brasil, diferente. Tá? Até o profissional. Aí, esse daqui, ele faz consulta e dúvidas do Estado e do Distrito Federal. Esse daqui, ele faz consulta e dúvida dos municípios e cidades do Distrito Federal. Porque o Distrito Federal ele é formado por cidades satélites, né? O Distrito Federal ele é um estado reduzido, tá? Ele é formado por inúmeras cidadezinhas que a gente não fala nem que é cidade. A gente chama de cidades satélites, né? São cidades que estão ali dentro do Distrito Federal. O Distrito Federal ele não é muito grande, né? É uma cidade que virou a capital do Brasil e ela tem inúmeros territórios. A gente já viu, depois já foi lá. Nós temos lá, o Distrito Federal ele parece um avião. Alguém já viu o desenho do Distrito Federal? Ele parece um avião. Isso. Aí ele tem lá asa esquerda, asa direita, a gente chama asa norte, asa sul, né? Aí tem as outras partes desse avião. Cada um ali é uma cidade, que a gente chama de cidade satélite. Em volta dela tem inúmeros outras cidadezinhas que formam o Distrito Federal. Então, quando eles têm dúvidas sobre isso, eles vão para o CONTRADIF. Já se for no município, como São Fidélis, por exemplo, ele tem que ir para o CENTRAN. E o CENTRAN continua com dúvida. Aí já é do Estado, ele tem que recorrer a quem? Ao CONTRAN. Entendeu? CENTRAN, em dúvida, dos municípios. CONTRAN, dos estados e do distrito. Entendeu? Beleza? Competências do JARE. Quem que é o JARE mesmo? Junta Administrativa de Recursos. De infrações. Isso aí. O CONTRAN e o CETRAN, eles fazem consulta ou coordenam os recursos da JARE, não? Também. Eles vão dirimir dúvidas da JARE. Isso. Só que não vai mais para o CONTRAN. O CONTRAN não faz mais como segunda instância. Entendeu? Que foi essa alteração que ocorreu em 2020. Eu quero dirimir uma informação, uma dúvida, um recurso lá no município. Eu vou recorrer à JARE. Da JARE eu recorro para o CENTRAN. Ah, no CENTRAN deu problema lá. Posso recorrer para o CONTRAN? Não pode mais, porque ele não é mais órgão de segunda instância. Deixou de ser em 2020. Com certeza, pegadinha, hein, que aparece. Tá? Em prova da gente. O JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, ele tem algumas competências, que é julgar os recursos interpostos pelos infratores, solicitar aos órgãos executivos de trânsito e rodoviários informações complementares relativas aos recursos, encaminhar aos órgãos e às entidades executoras de trânsito informações sobre problemas observados na atuação. E o JARE só tem essas 3 competências e deverão funcionar como órgãos colegiados junto a cada órgão executivo do trânsito rodoviário. Então, consulta ou dúvida do trânsito
dos órgãos rodoviários. Então, é uma escadinha que eu tenho. Algum órgão de trânsito, como o DETRAN, por exemplo, ou algum órgão rodoviário, como a BPRV ou a PRF, tiverem um recurso da infração que elas atuaram alguém, eu faço para o JARI. Aí eu vou recorrer ao JARI em segunda instância, agora eu vou recorrer só ao CENTRAN, eu não posso mais ir para o CONTRAN, porque foi proibido desde 2020. Entenderam? Porque antes você tinha que ir para o CENTRAN, você não podia recorrer, não pode mais. Beleza? Competências do Senatran. O Senatran é o órgão que trocou de nome agora em 2023. O Senatran virou Senatran. Quais são as competências dele? Cumprir e fazer cumprir legislação de trânsito, proceder à supervisão e coordenação e correção dos órgãos delegados. Estou lendo só uns trechinhos. Articular-se com os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, Transporte e Segurança Pública. Supervisionar a implantação de projetos e programas. Coordenar a administração de registro de infrações de trânsito, pontuação e penalidades. Elaborar com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito a aprovação do CONTRAN e a complementação e alteração da sinalização de trânsito dos dispositivos e equipamentos de trânsito. Ou seja, qualquer alteração que quiser fazer numa placa. De vez em quando a gente tem umas pequenas correções nas placas. Tá? Pode acontecer? Pode. Quem é que vai fazer isso? É o Senatran. Era o departamento, virou secretaria. E organizar e manter atualizado o Registro Nacional dos Condutores, Registro Nacional Positivo dos Condutores. Ou seja, você pratica infração, seu nome fica registrado lá também. Né? E aonde que isso fica registrado? No Senatran. Tá? Como é que eu sei que uma pessoa é reincidente na prática de uma infração administrativa? Porque ele está registrado. Está registrado aonde? No Senatran. Às vezes no DETRAN essa informação já caiu. Porque você tem lá multas que com 1 ano caem, com 2 anos ou com 5 anos caem. Mas ela fica registrada lá no Senatran. O Senatran não perde essa informação. Certo? E o Senatran, galera, Senatran, ele é órgão executivo do trânsito. Órgão executivo. As competências dos órgãos executivos rodoviários, competência do DETRAN. DETRAN também são órgãos executivos. Senatran, DETRAN. Também é órgão executivo do trânsito. Só que do trânsito estadual, né? Dos estados. Órgão executivo significa o órgão que vai executar as normas que foram criadas. Certo? O DETRAN, essa primeira informação. E tem as competências do DETRAN, não vou ler, vou deixar para vocês poderem ver depois com calma. Eu quero que vocês marquem uma informaçãozinha importante aí sobre o DETRAN, que está destacado na primeira informação, que eu tenho mais informações importantes lá embaixo. Tá? Assim, ó, a ação do DETRAN fica restrita às áreas urbanas. O DETRAN, ele é um órgão que ele só age nas áreas urbanas. Tá? Ou seja, nas vias rurais, ele não atua. Se eu tiver apreensão de um veículo
na rodovia ou numa estrada, o DETRAN é o órgão responsável por atuar? Não. O DETRAN só atua nas vias urbanas. O DETRAN não atua nas vias rurais, que é estrada ou rodovia. Detalhe importante, tá, galera? DETRAN somente tem atuação nas vias urbanas. E o que são vias urbanas mesmo? Ruas, avenidas, logradouros. Certo? Certo ou não, galera? Ah, obrigado. Não atua nas vias rurais. Quais são as rurais? Estradas. Estradas pavimentadas ou não? Não. E as rodovias são pavimentadas. DETRAN não atua nas vias rurais, nem em estrada, nem em rodovia. Então, se vier uma perguntinha falando, né? O DETRAN ele foi o órgão que autuou lá um veículo em ato infracional na rodovia tal, ou na RJ, não sei o que, ou na BR, não sei da onde, está errado. Porque ele só atua dentro da via urbana. DETRAN só dentro da via urbana. Ruas, avenidas, corredores. Você pode fazer alguma coisa na via rural? Na via rural, aí é competência dos órgãos rodoviários. Aí você tem a BPRV e você tem a PRF, se for federal. Entendeu? Então, ó, pode até anotar aqui. Boa pergunta. Qual é o nome mesmo? Caio. Boa pergunta do Caio. Ó. Como o DETRAN não atua nas vias rurais, quem é que vai atuar aqui? PRF e BPRV, que são os órgãos rodoviários. Tá? Ó, vias rurais. Atuação dos órgãos rodoviários. PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, e BPRV. Tá bom, galera? Urbano é só DETRAN. Vias rurais, os órgãos rodoviários. Ok? Você falou que no DETRAN é só? DETRAN só nos órgãos, só nas vias urbanas. DETRAN, então, só atua nas vias urbanas. Nas vias rurais, quem atua são os órgãos rodoviários. Aí eu tenho a competência dos órgãos executivos de trânsitos municipais. Quem é o órgão executivo dos trânsitos municipais? A Guarda Civil Municipal. Certo? Que é o agente de trânsito municipal. Aí tem as competências dos órgãos. Você falou que a Guarda de Trânsito, estava uma lei para falar aí que a Guarda de Trânsito não ia tomar mais conta do trânsito porque é devido à polícia. Então, mas aqui está falando, aqui, ó, as polícias militares somente farão Nos trânsitos, mas não é em qualquer lugar, são os trânsitos nas estradas. Dentro da cidade se eu tiver uma estrada que está dentro da cidade, quem toma conta é o município. Aí é a questão, não vou dirimir dúvida. Eu tenho a RJ que passa dentro de São Fidélis. Tem um acidente na RJ, que aí a RJ 158 é essa dali, né, que é a Avenida de Abreu, ela vira José Francisco, aí lá embaixo já vira outra rua, depois a Dom Licínio Rangel, lá em cima a Avenida Maia Santos, e volta a ser a RJ de novo. Mas ela é a RJ. Dentro da cidade, se acontecer um acidente nessa RJ, quem que é o responsável por fazer a ocorrência?
O município. Mas se houver uma legislação no Estado que falar o contrário, quem vai resolver isso é o BPRV, é a Polícia Estadual. Aí vai ser o BPRV. Ah, se houver dúvida, não, mas peraí, eu tenho um município que atua, eu tenho um Estado que atua. Quem que vai resolver? Aí eu vou recorrer àqueles órgãos. Primeiro o JARE, aí eu tenho, perdão, eu vou, o JARE não, o JARE é o recurso de infração. É o CENTRAN, ou CONTRADIF, e o CONTRAN, se for dúvida do Estado ou do Distrito Federal, certo? Então, eu tenho essas dúvidas, eu vou recorrer a esses órgãos. Beleza? Mas a regra é que dentro do município sempre vai ser o município. O problema é se houver leis divergentes. Aí eu tenho que tirar a dúvida. Eu tiro com quem? Com esse CENTRAN ou com o CONTRAN. Certo? Tem que tirar a dúvida. Beleza? Aí eu tenho aqui as competências dos órgãos executivos municipais. Vai falar diversas competências aí. Não vou ler. Vou ler lá a lâmpadazinha vermelha na última folha, na penúltima folha, antes do exercício. Antepenúltima. A Lei 14.071, que é de 2023, transferiu a aplicação da suspensão do direito de dirigir, caso de infrações que possuem essa penalidade específica, para os órgãos atuadores. Então, a PRF, os órgãos rodoviários e os municipais, todos receberão a inclusão dessa competência. Ou seja, o órgão estadual, DETRAN, continua responsável pela suspensão. Mas quem é que vai fazer a atuação da suspensão são os órgãos rodoviários. Então, o que ele está falando nessa lâmpadazinha aí? Que essa lei de 2023 diz que a aplicação do direito de dirigir, em caso de infrações que possuam essa penalidade específica, vão ser aplicadas pelos órgãos executivos de trânsito, ou seja, pela Guarda Municipal, pela BPRV e pela PRF. Só que quem vai ser responsável por incluir a informação continua sendo o DETRAN. Porque o que a gente leu agora há pouco sobre o DETRAN atua nas vias urbanas, certo? E a PRF e BPRV atua nas vias rurais. Aí veio uma alteração para o 14.071 de 2023. Ele falou o seguinte, ó, quando houver infração que tenha suspensão do direito de dirigir, quem vai aplicar essa penalidade são os órgãos executivos rodoviários. Vou colocar no quadro. Quem são os órgãos executivos rodoviários? Se for no município, guarda. Se for numa rodovia estadual, BPRV. Se for numa federal, PRF. Mas quem é que vai colocar essa informação no sistema? O DETRAN. O DETRAN. Olha que zona que eles fizeram. Mas é uma questãozinha que provavelmente pode ter justamente porque confunde. Eu acredito que por ter causado tanta confusão, nem vai estar lá. Mas é bom de saber. Tá? Vamos botar aqui, ó. Infração que suspenda o direito de dirigir. (14.071) de 2023 foi lá e disse o seguinte, ó. Compete aos órgãos executivos rodoviários que é PRF, BPRV e, quando for o caso, a guarda dentro do município.
Tá? Mas a informação será lançada pelo Detran. Olha só, compete aos órgãos executivos o quê? A atuação. Mas o lançamento é feito pelo Detran. Olha que zona, com perdão da palavra, que eles fizeram. Antes era tudo Detran, tá? A PRF ia lá na rodovia federal e te autuava. Se a rodovia federal estivesse dentro do Rio de Janeiro, o Detran mandava uma cartinha para você. Né? Quem já passou, eu já passei, inclusive. Pela PRF cruzando uma faixa dupla. Eu já passei. A PRF estava lá na frente. Aí me multaram. Pararam o carro, me multaram. Chegou a cartinha da PRF? Não, chegou a cartinha do Detran. Dizendo que minha habilitação ia ser suspensa. Detran que avisava. Agora, com essa alteração, Aí o que você arrumou? recorri e ganhei. Não tive suspensão. Mas Paguei a multa. Mas o seu chegou logo, assim, chegou? Chega rápido. Não a multa, mas assim, o comunicado que você pediu a carteira também. Aí veio junto com depois que você faz o presencial, depois ele vem informando. Não, tô perguntando por causa dele, não, que eu te falei que a federal parou lá no negócio do carro. Demorou 90 dias. Não, já passou muito mais do que isso, não chegou nada pra mim. Agora vai ser mais rápido. Com essa mudança vai ser mais rápido, porque antes acontecia isso. O Detran, ele é órgão de informação. Ele é órgão de informação. Tanto que ele tira carteira de motorista, carteira de identidade, etc. e tal. Então ele fazia isso daí. Agora não. A PRF, ela foi lá e te autuou. Ela vai te mandar a cartinha da PRF. Vai chegar na tua casa, o BPRB, se for do Estado, aguarda. Vai chegar lá a cartinha. Tá. Ó, suspensão do direito de dirigir. Se você vier a ser suspenso e o recurso não for aceito, aí a suspensão vai ser lançada pelo Detran. Por quê? Porque é ele que compartilha as informações com os outros Detrans dos outros estados. Entendeu? Aí por isso que eles fizeram essa bagunça. Quem autua é um, mas toda informação de trânsito tem que ser passada para o Detran que vai fazer essa transformação. Vai jogar para o sistema. Vai jogar no sistema para informar que você está suspenso. Ok? Para a gente poder terminar, vamos fazer a questãozinha número 1, rapidinho. Ó, só para mostrar a vocês uma coisa. Técnica de marcação de questão. Não sei que já está tarde. Então, que olha. 10 e 13. 13? Dá para ficar? Só para a gente ler a questão aqui, 2 minutinhos. Eu pedi 5 e já deu de 7. Não atrasamos, hoje eu vou ter que atrasar também, senão eu não consigo fechar os conteúdos, beleza? Vamos lá. Pedir Lelé para outra vez ela ser mais fácil. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, analise as afirmativas a seguir. É competência do JARE julgar recursos interpostos pelos infratores. Certo ou errado isso daí? Certíssimo. Preste atenção numa coisa. Essa informação, essa primeira perguntinha aí, ela trouxe alguma informação que trouxesse dúvida a vocês? Não trouxe. O Instituto Consulplan, ela é uma banca bem direcional. Então, normalmente, quando ela fizer uma pergunta, sem muitas interlocuções no meio do caminho ali, ou colocando algumas palavrinhas-chave. Quais são as palavras-chave que a gente tem que prestar atenção lá? Mais, porém, apenas, exceto. Mais o quê? Palavrinhas terminadas em mente. Tem lá nunca, jamais. Os advérbios lá terminados em mente. São palavrinhas que a gente tem que... O que, Daniel? Abrir o olho. Desconfiar. Como essa daí não trouxe nenhuma informação, então normalmente a banca Consulplan, ela vai trazer para a gente a informação correta. Eu li, não teve nada que me trouxe dúvida. Normalmente essa informação é correta. Aí olha a segunda.
É competência do CONTRAN estabelecer diretrizes do regimento da IJARE. Tem alguma informação aí que esteja errada? Sim ou não? Tem algum mais, porém? Não tem. Então, essa informação é correta. A terceira, ó. Compete à Polícia Rodoviária Federal realizar o patrulhamento ostensivo no âmbito das rodovias e estradas federais e estaduais. Tá certo isso aí? O que está errado? Ele falou PRF. É Polícia Rodoviária. Então, ela só atua onde? Na União, nas rodovias federais. Nada de estadual. Aí eles colocaram uma palavrinha, ó, que te enganou. Não é nenhuma dessa palavrinha, mas ele já veio falando PRF, Polícia Rodoviária Federal. Ela só atua na rodovia federal. E foi lá na frente e colocou que também é estadual. Então ele trouxe a informação. Então a Consulplan, ela costuma fazer isso. Ela vai fazer essas pegadinhas. Vou acrescentar uma palavra que não é. Ou vou colocar essas informações para trazer errado. Aí essa 3 está errada. Até agora é a única que está errada. Olha 4. É competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito do município, nos âmbitos da circunscrição, implementar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. Esse está certo ou está errado? Tem alguma dessas palavrinhas? Ou tem uma coisa contrária do que ele está falando? Não tem, então essa informação também está correta. Aí a nossa resposta é 1, 2 e 3 estão... 1, 2 e 4 estão corretas. Letra C. Entenderam? O Instituto Consulplan ele é bem direcional. Então, se ele te colocar lá sem nenhuma pegadinha, provavelmente aquela questão é CA. Se ele colocar pegadinha, abre o olho, que pode estar errado. Não é sempre que vai estar. Mas às vezes vai estar sim. Vocês vão ver que outras questões aí embaixo vai ter essa pegadinha. Tá bom? Façam a número 2, a número 3, a número 4, a número 5 e a gente corrige no início da nossa próxima aula, segunda-feira que vem, sobre trânsito. E 4 me dá aula de quê? Beleza? Quarta-feira. Quarta-feira continua tendo a aula de informática e a minha. Você vai dar. O Michael agora vai ser sexta-feira. Você vai dar.